Olá, eu sou a Ana e esse é mais um Ponderações. Esse é o de número 46 e vai intitulado Política e Masculinidade. E não é um vídeo para que a gente se aprofunde demais em conceitos, mas é um pouco mais uma reflexão sobre o momento político em que nós estamos vivendo. É de domínio público, né, que política vem de polis, que polis é a cidade grega, e que nesse construto urbano grego, em que as cidades eram estados, surgem alguns dos conceitos que nós conservamos até hoje na assim chamada civilização ocidental. A nossa base não é unicamente grega, aí você já tem um certo eurocentrismo, mas nós agimos, tanto no vocabulário quanto na análise que fazemos da vida urbana e das instituições que criamos para gerir as nossas sociedades, como se fôssemos descendentes diretos da polis grega. Bom, não é só que não é bem assim. Nesse sentido, a historiografia mais tradicional e o senso comum atribuem à palavra política e ao conceito derivado das práticas políticas uma série de significados que também são bastante rasos, como, por exemplo, que a política seria o oposto à guerra, que a partir do momento em que existe a política, se torna mais difícil fazer a guerra. E não é isso que nós podemos constatar, não apenas do ponto de vista historiográfico, mas da realidade que nos cerca. A política, no mais das vezes, é praticamente impotente diante de uma guerra iminente, porque os interesses necessários e contingentes à eclosão de uma guerra estão em todas as instâncias da sociedade, estão na economia, estão nas vivências, estão na história. E eu tenho quase 60 anos e jamais vivi um ano da minha vida em que não houvesse uma guerra em algum lugar do planeta. Algumas são maiores que outras, algumas são consideradas mais importantes que outras, sempre depende de quem está morrendo. E é por isso que vocês não vão ver na imprensa qualquer interesse ou solidariedade com as guerras que ocorrem no leste asiático ou no continente africano, que qualquer biboquinha na Europa parece que o mundo está caindo, porque está morrendo gente branca de olhos azuis. Então, política é muito mais do que a arte de evitar a guerra ou qualquer desses significados correlatos. Política é a maneira como nós estruturamos nossa vivência em sociedade. Porque para além do meio urbano, a política transcende a polis. A política está presente nas instituições que gerem a vida nacional. A política está presente no diálogo que devemos manter com os diferentes para conseguir sobreviver em um mesmo meio social. Política é muito mais do que parece. Política é muito mais necessária. Então, quando nós temos a antipolítica, a atividade e a militância de grupos que criminalizam o fazer político, que veem corrupção em tudo, que inventam todo tipo de críticas, muitas vezes enviesadas e dirigidas aos entes errados da federação, dirigidas
aos sujeitos errados da vida política, propositadamente para criar a ilusão na população de que a política é suja, que a política é torpe, que a política é desnecessária, que basta a Bíblia, que basta Deus, ou que basta alguém com mão forte e poderosa para colocar a sociedade nos eixos. E aí que eu quero falar da intersecção entre política e masculinidade, que é um dos problemas que nós enfrentamos. Não é de hoje. A ideia do líder forte, carismático, poderoso, autoritário é algo que nos persegue desde a época das monarquias. É algo que está tão entranhado no imaginário popular que muitos políticos criam personas públicas grosseiras e irascíveis para parecerem mais masculinos. E há uma parte da população que, quando um político é mais educado, é mais cordial ou gentil, ou simplesmente não é um monstrengo ordinário, essa parte da população chega a duvidar da coragem, da integridade e até mesmo a fazer insinuações sobre a sexualidade desses políticos. Isso se dá em outras esferas sociais. É muito comum de que, se o homem não tiver uma estética hipermasculina ou se ele não for horrivelmente grosseiro no trato, se duvide de sua masculinidade. Isso é parte desse caldo de cultura machista em que todos nós estamos mergulhados há séculos. A política não seria diferente. Mas o que eu quero discutir com vocês é que muitas vezes nem mesmo uma formação sólida universitária é suficiente para que a pessoa se livre desses preconceitos ou para que a pessoa tenha a coragem de se mostrar socialmente mais frágil ou vulnerável, até para mostrar que é humana. Existe uma exigência de masculinidade em certos meios e que isso se dá na grande maioria daqui da América Latina. Não é uma experiência exclusiva do Brasil, em que se espera da figura de autoridade algo másculo, dessa masculinidade performática que é um câncer para o ser humano. Porque, honestamente, eu não acredito em masculinidade tóxica da maneira como as redes sociais veiculam. O que se chama de masculinidade tóxica muitas vezes é o extremo do extremo. Eu acredito que toda masculinidade performática é tóxica. Assim como a feminilidade performática também. Essa feminilidade que afeta a fragilidade, que afeta dengo, que afeta delicadeza, ela também é extremamente tóxica nas relações sociais. Ela exige um desempenho performático do ser humano e exige que a nossa própria personalidade seja sepultada em camadas de performances destinadas aos outros e não a nós mesmos. E é por isso que normalmente eu tenho arrepios de políticos esbravejantes, da mesma maneira como eu tenho arrepios de mulheres femininas. E deixe-me ser sarcástica sim, porque eu acredito que a performance
é uma exigência social, ela não é uma característica nata, ela não é algo que te define, ela é só para consumo dos preconceitos que nos rodeiam, ela é para consumo daquelas pessoas que não conseguem lidar com quem é diferente, que não conseguem lidar com quem não se adequa ao que a religião e o patriarcado predispõem. Então, a gente tem, nesse momento, um sujeito hipermasculino na presidência. E não é sobre ele que eu quero falar, porque já falamos demais e já está mais do que na hora dele ser defenestrado literalmente, de ser jogado de uma janela do 20º andar. Já está na hora dele sumir da vida pública de vez e levar toda a renca de parentes apaniguados, puxa-sacos, milicos, malucos e pastores que vêm com ele. Isso já passou da hora. Mas quando as nossas opções no resto da política ainda estão ligadas a essa ideia de que é preciso ser masculino para ter autoridade, nós precisamos pensar e precisamos repensar muita coisa. Porque não é apenas que na hora da eleição pouquíssimas mulheres são eleitas, e quando são eleitas, muitas vezes são mulheres que só estão lá porque se curvam a esses estereótipos, porque estão lá para ceder o protagonismo aos homens de seus partidos e agir como o token político. É por isso que quando aparece uma mulher realmente autêntica, uma mulher que nós podemos nos orgulhar, geralmente ou ela é colocada de lado ou ela é combatida à exaustão. Seja ela uma mulher idosa, seja ela uma mulher jovem, seja ela uma mulher cis ou uma mulher trans. A ideia é que as mulheres entram na política por permissão e só podem permanecer lá enquanto elas se curvarem a esse estereótipo masculino. Vocês veem isso o tempo todo à nossa volta. Ano passado, eu recebi uma mensagem na minha página pessoal do Facebook e também na página do Cantinho de um formando em história, depois ele se formou. Eu sei que conversei com ele diversas vezes. Eu nunca me nego a conversar com pessoas em geral. Eu me nego a conversar com minions de qualquer espécie ou muitas vezes com aquelas pessoas que se aproximam já agredindo, pessoas que são ordinários no trato, porque eu acredito que você só conversa quando os dois lados estão dispostos a conversar. Eu não perco meu tempo com pessoas que estão lá por motivos que nem eu entendo. Eu conversei com esse rapaz bastante sobre história, historiografia, sobre fontes, sobre pesquisas em andamento. E num determinado momento ele me perguntou o que eu achava do Ciro. E eu falei exatamente o que eu acho. E esse rapaz, que era do Ceará, se não me engano, imediatamente me colocou em vários escaninhos. Ele disse que as críticas que eu estava fazendo eram críticas paulistas, seja lá o que for que isso signifique, que o Ciro ser grosseiro, ele não usou a palavra grosseiro, ele o tempo todo driblou a questão da grosseria e do comportamento. No entender desse rapaz, ali onde ele mora, Ciro perderia votos se mostrasse educado.
Ele não seria considerado um homem se ele não partisse para a briga por qualquer besteira. Qualquer tom de voz mais alto era considerado um desaforo que o Ciro não deveria levar para casa em hipótese alguma, senão ele perderia voto. E eu fiquei pensando, né, na hora, eu tentei argumentar que a minha crítica partia não de uma questão regional, até porque eu nem nasci aqui, mas principalmente por uma questão da maneira como eu entendo as relações de gênero. Para mim, pessoalmente, homens como o Ciro são ameaças. Homens que estufam o peito, esganiçam a voz, berram, sapateiam e se tornam imensos toda vez que são contrariados, são homens que não são de fácil convivência, para dizer o mínimo. Eu me sinto ameaçada sempre que estou perto de uma pessoa assim. Eu me sinto profundamente invadida em meu espaço social quando tenho que lidar com esse tipo de pessoa. A minha crítica partia da minha condição feminina, da minha vivência de décadas presenciando abusos de todos os tipos, de sofrendo abusos no trabalho e em algumas instâncias da vida social. E esse rapaz foi incapaz de entender, foi incapaz, ele ficou defendendo o Ciro, ele ficou tentando me convencer a votar no Ciro até que eu bloqueei. E eu fico muito chateada quando bloqueio alguém até hoje, acho que só bloqueei, em uma década de internet, só bloqueei 5 pessoas. Eu me senti como se a culpa fosse minha, de não conseguir explicar para ele, de não ter pego Simone, Judite e toda a bibliografia filosófica e a historiográfica também dos estudos de gênero e ter conseguido simplificar para que ele entendesse o teor da minha crítica, de que não tem nada a ver com o Sul e o Nordeste, ou o paulista e o nordestino, que o infeliz na presidência nasceu aqui, nessa região. E eu tenho o mesmo tipo de crítica que eu tenho ao Ciro. Aí eu venho ruminando essa questão há meses e meses, porque eu comecei a prestar mais atenção nessas masculinidades que estão na política. Eu me lembro de Fernando Collor, de tristíssima memória em todos os sentidos. Eu me lembro de alguns políticos locais aqui da região que ninguém nem conhece, né, mas que a gente foi convivendo, gente que candidato a vereador, alguns se elegiam, outros não, mas gente grossa, ordinária, esbravejante, que acredita que a masculinidade está em você atropelar o outro, não dar a menor oportunidade do outro se expressar e obrigar o outro a viver de acordo com os termos que você propõe e não os termos dele. E aí não importa se essas pessoas muitas vezes estão nas igrejas também, se estão nas empresas e não meramente na política. Esse é um perfil que a nossa sociedade cultua da maneira mais perversa e masoquista. E eu pensei, poxa, por que o Lula não é assim? E aqui não vai uma defesa do Lula, hein? Eu acho o Lula bastante machista em muitos aspectos e não poderia ser diferente. Todos nós crescemos em uma sociedade que é machista, com estruturas que são machistas, com sistemas de educação que são machistas. Então, é normal que todos nós nos vejamos inseridos nisso e que só
só consigamos lutar contra isso após muito trabalho mental. Mas o Lula não é ordinário nesse sentido da grosseria gratuita. Ele não é alguém que quando se vê enfrentado em suas ideias, que ele parte para a briga. Ele não tem esse perfil. E é claro que existe uma diferença social imensa entre o Lula, o Ciro e o presidente atual. Cada um vem de um meio social muito específico. O Ciro vem de uma ilha de prosperidade e nepotismo em que ele jamais teve que contar as moedas para comer um dogão na barraquinha da esquina, como muitos de nós. O presidente atual, ele vem de um meio que foi radicalizado pelas estruturas militarizadas. Então, não tem nada a ver conosco. O Lula vem de um meio mais rural, mais pobre, de uma trajetória de migração, de luta, de movimento operário. E eu conheço bastante do movimento operário por estudar e conheço bastante dos operários por ser de uma família operária. O Lula não é uma raridade. Há muitos homens como ele. Nem todo mundo é machista ao ponto de se tornar agressivo e ordinário. Muitas pessoas são machistas, mas são educadas, mas têm delicadeza, mas têm a capacidade de ouvir o que o outro tem a dizer. E pensando nisso, a única diferença que eu consigo imaginar é que a figura de inspiração do Lula, a figura a quem ele se remete sempre e que é o parâmetro dele de vida, de formação e de interação humana, é a sua mãe. É a dona Lindu que ele sempre cita, é a pessoa a quem ele se refere como eu me refiro à minha mãe e à minha avó. Às vezes eu me refiro ao meu pai, mas o meu pai, pela diferença de gênero, não me marcou tanto na maneira de eu querer ser e me expressar sendo mulher. Minha mãe e a minha avó me marcaram muito mais. No caso do Lula, a mãe é a referência. E é por isso que ele tem essa capacidade de se mostrar humano e humanizado ao lidar com as outras pessoas. É por isso que ele está seguro da própria masculinidade sem precisar recorrer a esse estereótipo canhestro do machão de porta de padaria. E eu creio que nós precisamos de mais pessoas assim na política. Nós precisamos de muito mais mulheres, mas precisamos de mulheres que não peçam licença. Nós precisamos de partidos que sejam genuinamente paritários, que ofereçam as mesmas oportunidades às mulheres do que oferecem aos homens, que os cargos partidários sejam exercidos por mulheres sem prestar continência e sem bajular líderes políticos carismáticos. Isso não acontece em partido algum, nem da direita, nem do centro e nem da esquerda. Vocês me desculpem, mas isso não acontece. A maior parte dos partidos tem suas figuras centrais, e essas figuras centrais são homens, e se você não paga pedágio a esses caras, no sentido de estar sempre acatando a linha política que eles determinam, você não tem chance, seja homem ou seja mulher. Nesse ponto, o Lula não é diferente. O Lula tem um prestígio e uma autoridade no PT que, quando uma mulher cresce demais, se ela não se submete
a política partidária e a disciplina partidária, ela acaba tendo que sair do partido. E já aconteceu com várias. Nem todas que eu concorde com suas ideias políticas, mas isso já aconteceu. A minha questão com a política partidária, a política que se faz na convivência social e a política internacional, que é aquela que é tida como a que vai lidar com as guerras, é que todas elas ainda estão permeadas dessa masculinidade performática excessiva. Nós precisamos mudar isso. E enquanto não houver um enfrentamento para valer, enquanto as mulheres ainda se curvarem à disciplina partidária ao ponto de perder a voz dentro do partido, nós não vamos conseguir. O Brasil tem a aberração de ter um partido das mulheres que é majoritariamente masculino e que é de cunho religioso, que é algo inadmissível, porque enquanto houver autoridade patriarcal e autoridade religiosa, não existe qualquer oportunidade de uma mulher ser mulher, para além dos estereótipos que esses dois ambientes nos colocam e nos exigem. E eu adoraria poder ter esperança de que isso mudasse, que isso melhorasse. Eu adoraria olhar para essas moças mais jovens que estão na esquerda e perceber que alguma delas tem capacidade para lidar com isso. Mas eu estou profundamente desiludida. Eu não creio que nós tenhamos uma melhora na vivência planetária como um todo, exatamente porque eu não vejo saída para esse impasse. Eu não vejo como ter relações paritárias de gênero dentro dos partidos políticos, dentro da estrutura política nacional e nem da internacional. Mesmo em países que são tidos como civilizados e que são tratados como se fossem grande coisa na Europa, dificilmente se vê algo melhor. Se vê mais representatividade. Só que eu já disse aqui mais de uma vez, representatividade é uma coisa vazia. Representatividade é o que vende o capitalismo. Nós não precisamos de representatividade, o que nós precisamos é de igualdade genuína. Nós precisamos de paridade. E paridade radical. Radical a ponto de varrer com todo esse entulho autoritário que as nossas instituições carregam de ponta a ponta. Desde o Estado até a família subordinada às igrejas e aos templos. E esse Ponderações é para que a gente reflita sobre isso. Nenhum de nós tem a solução. Nenhum de nós tem a solução fora da luta. E essa é uma luta que só vai ser vencida no porrete. Vendo os números da violência de gênero crescendo e dos feminicídios e as aberrações que estão soltas na sociedade, de sujeitos que marcam as mulheres com ferro como se fossem gado, para que elas não os abandonem, eu acredito que nós só vamos conseguir superar isso no porrete, no machete ou na dinamite. E mesmo eu sendo uma pessoa ponderada e bastante pacífica na minha vivência social, eu não me oporia a pegar em armas contra esse patriarcado absurdo.
porque eu não tenho garantia alguma de que as próximas gerações de mulheres não vão continuar sofrendo e sendo mortas, torturadas, invisibilizadas, tratadas como loucas, como imbecis, como burras, tendo que se submeter a uma estrutura social patriarcal, mas acima de tudo escrava dessa hipermasculinidade performática ridícula. E é isso. Cuidem-se, vão à procura das vacinas onde houver, usem máscara, já que não nos permitem, por N motivos, permanecer em casa e temos que aglomerar para conseguir sobreviver, pelo menos cuidemos uns dos outros. E lembrem-se, esse ano de eleição, as tensões vão subir, a gente vai ter que aturar muito desaforo, especialmente por conta dessa masculinidade ridícula. Mas como dizia a minha avó Maria Garbonés, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Então, vamos contar os dias para o fim dessa fase medonha que estamos vivendo. Até o próximo.